Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Nós, lá na página 30 do caderninho do primeiro bimestre. Primeiro nós vamos terminar o caderninho do primeiro bimestre, para depois a gente iniciar o do segundo, tá bom? E também no final da semana, ou a semana que vem, eu envio a correção do Aprender Sempre, tá bom? Então quem terminou pode me enviar no PV, tá bom? E hoje nós vamos então começar a situação de aprendizagem 5 na página 30, certo? Tudo bem? Página 30 aí para vocês, tá? Então vamos lá, ó. Atividade 1. Relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas pelas retas transversais, certo? Então, ó, vamos estudar sobre as retas paralelas e retas transversais. Ó, essa é a reta paralela, R e S são paralelas e nós temos uma reta aqui transversal, certo? Então, ó, essa daqui é RS e essa T transversal, certo? Tudo bem? Lá na página 30. Temos uma figura, duas retas distintas, R e S, que são paralelas. Paralelas são retas que possuem a mesma distância do início ao fim e nunca se encontram, tá? E a reta T, que as intercepta, com essa daqui. Então, 1.1, certo? Olha só, observando a figura 1, quantos ângulos a reta T forma com as retas paralelas R e S? Quantos ângulos, pessoal, que ela forma aqui, ó, vamos contar? A1, B2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos escrever aí 8 ângulos, formam 8 ângulos, certo? Tudo bem? B. Com o transferidor, meça cada um dos ângulos e organize esses dados em uma tabela. Então, nós vamos medir os ângulos com o transferidor. Esse aqui é o transferidor. Como você mede com o transferidor? Você coloca o centro no vértice do ângulo, ó. Tá vendo? O centro do transferidor no vértice do ângulo. Vou começar pelo ângulo A. Coloca um dos lados sob o zero, aqui, e você vai contar até onde chegou essa reta, ó. Tá vendo? Ó, 0, 10, 20, 30, 40. Então, o ângulo A é igual a 40 graus. Vamos contar o ângulo C, que nós já estamos no jeito aqui, ó. O ângulo C vai ser, ó, começa aqui no zero, vai vir até aqui, ó. Quanto que vai dar? Ó, zero, começa sempre pelo zero, eu tô começando por aqui. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, ó, fazendo uma reta aqui, ó, veio no 140. Então, o C é igual a 140 graus. Vamos medir agora o ângulo D, ó. Olha só, o centro a gente vai pôr aqui, a reta sob o zero, e vou vir aqui, ó, até chegar, ó, o ângulo D veio aqui, ó, deu 140 graus. E o ângulo B agora, eu vou aproveitar que tá aqui, vou começar, ó, dessa reta até chegar aqui. Vai dar, ó, do 0 até o 40. B, 40 graus. Você medindo esses ângulos aqui também, o ângulo E vai dar 40 graus, o ângulo F vai dar 40 graus, o G vai dar 140 graus e o H vai ser igual a 140 graus, certo? Tudo bem? Então, ó, com o transferidor meça cada um dos ângulos e organiza esses dados numa tabela. Então, vamos colocá-la numa tabela, tá bom? Então, ó, colocando numa tabela, ficou assim, gente. O meu não coube inteiro aqui, ó. Se vocês fizerem no caderno, pode fazer uma única tabela. A, B, C, D, E, F, G e H. Como meu espaço aqui foi pequeno, então eu reparti em duas, ó. O A, B, C, D, onde A mede 40 graus, o B 140, o C 140. O D 140. Os ângulos mede 40 graus, o ângulo F 40 graus, o G 140 graus e o H 140 graus. Tudo bem? Então, medimos e fizemos a tabela. Tudo bem? Certo? Então, ó, C. Agora, agrupe os ângulos que formam a mesma medida. Então, nós vamos agrupar os ângulos que são
possuem a mesma medida, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, agrupando aí de acordo com a nossa figura aqui, ó, que nós observamos e medimos os ângulos, o A, o B, o E e o F medem 40 graus. E o D, o C, o D, o G e o ângulo H medem 140 graus. Toda vez que for ângulo, usa chapéu, certo? Então, pessoal, se nós formos observar, ó, o ângulo B e o A, eles são opostos pelo vértice. Quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles são iguais. O ângulo D e C também são opostos pelo vértice, então eles são iguais a 140. A mesma coisa aqui, ó, o ângulo E e o F são opostos por esse vértice, então os dois têm a mesma medida, igual a 40. O ângulo G e o H também são opostos pelo vértice, então eles medem 140 graus. Bom, mas tudo na vida tem nome, tá? Então nós vamos dizer que os ângulos, eles têm alguns nomes. Por exemplo, ó, o ângulo A com o B, com o E são correspondentes. Aqui, ó, A e B são opostos pelo vértice, são iguais. Agora tem os ângulos correspondentes também, ó. O A e o E é correspondente, o D e o H é correspondente, quer dizer que são iguais, tá? O C e o G são iguais, são correspondentes, o B e o F são correspondentes. Bom, então nós vamos colocar aqui, ó, identifique as partes desses ângulos que são ângulos correspondentes. Isso que nós falamos, eu vou escrever aqui. Então, ficou, ó, A e E são correspondentes, C e G são correspondentes, D e H são correspondentes e B e F são correspondentes. Pessoal, o que quer dizer ser correspondente? Quer dizer que tem a mesma medida. Agora, os ângulos internos alternos. Internos alternos, ó, os internos são esse. O D, o B, o E e o G. E, internos, né, alternados, quer dizer que esse e esse estão alternados, são alternos internos, ó. Esse e esse são iguais, então, o D e G são iguais, e o E e o B são iguais, porque eles são alternos internos. Então, vamos escrever isso. Então, ó, nós vimos o B com o E são alternos internos, e o G com o D são alternos internos. Agora, pensando assim, os ângulos alternos externos. Os externos são quem? Quem tá fora? Quem tá fora? O A, o C, o H e o F. Alternos é que são alternados. Então, o A é igual a F e o H é igual a C. Por quê? Porque eles são alternos internos. Então, nós vamos escrever aqui, ó. Ângulos alternos externos. Então, ó, o A e o F são alternos internos, são iguais. E o C e o H são alternos externos, então são iguais. E os ângulos colaterais internos? Os ângulos colaterais internos é o B e o G, B e G, eles são colaterais internos, colaterais estão do mesmo lado, a soma deles sempre vai dar 180, certo? E quem mais internos? O D com o E, certo? Então vamos escrever aí. Então, ó, escrevemos aí. O B e o G, sempre quando eles forem colaterais internos, a soma vai dar 180. E o D e o E. Pensando assim, os colaterais externos, quem está do mesmo lado externamente, ó? O A e o H, ó, também a soma dá 180. E o C e o F, a soma também dá 180. Então, nós vamos escrever. Então, ó, o A e o H e o C e o F. E agora, ângulos opostos pelo vértice, né? Que nós já falamos, ó. O A e o B é oposto pelo vértice. Depois, o D com C. O E com F e o H com G. Então, nós vamos escrever todos esses aí. Ó, não coube, eu coloquei aqui para baixo. O A e o E, o C e o D, o G e o H e o E e o F. Então, eles são opostos pelo vértice e são iguais. Então, ó, quando eles forem correspondentes, alternos internos e opostos pelo vértice, eles vão ser iguais. Quando eles forem colaterais, a soma vai dar 180, tá bom? Então, atividade 2, ó. Sabe-se, demonstre algumas propriedades. 2.1, então, que a atividade 2 é a primeira dessa atividade 2. Demonstre que os ângulos são opostos pelo vértice, que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Primeiro, o que quer dizer congruentes? Congruentes quer dizer iguais. Então, demonstre que os ângulos opostos pelos vértices são iguais. Então, nós vamos pensar assim, ó. Se A mais B é igual a 180, ó, A mais o B. Vou pensar assim, ó. Se A mais B é igual a 180 graus, numa atividade aí, né, numa outra atividade, se B mais F é igual a 180 graus,
certo? Então, se os dois, aqui num outro exemplo, tá? Não é desse daqui, não. Se A mais B é igual a 180, se B mais F é igual a 180, certo? Então, ângulos são suplementares. Então, aqui, ó, o que é suplementar? Quando a soma de dois ângulos dá 180. Vou chamar de 1. E se B mais F também for 180, também são ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? A soma dá 180 graus. Vou chamar aqui de 2. Se eu igualar, ou seja, igualar, dizer que é igual a 1 e o 2, então vou dizer que A mais B é igual a B mais F. Como há uma igualdade, eu posso cancelar o B. E aí eu vou chegar que A é igual a F. Então, A e F é igual a F, pois são opostos pelo vértice, certo? Tudo bem? O desenho seria esse aqui, ó. Se A mais B dá 180 graus e se B mais F dá 180 graus, então a gente chega à conclusão que A é igual a F, porque eles são opostos pelo vértice, certo? Então, o ângulo A é oposto ao ângulo B pelo vértice, então eles são iguais. E a gente chega à primeira propriedade aqui, ó, que ângulos opostos pelos vértices são sempre iguais, é uma propriedade, certo? Isso sempre vai acontecer. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Segunda, demonstre que ângulos alternos internos são congruentes. Ou seja, que, por exemplo, nesse desenho aqui, ó, o D e o G são iguais e o B e o E são iguais, certo? O D e o G, nesse caso aqui, mede 140. E o E e o B, nesse caso aqui, mede 40. Ele quer que prova essa propriedade, que sempre os ângulos alternos internos são congruentes, ou seja, congruentes nós já vimos que são iguais, né? Então, vai ficar assim, ó. Sabe-se que A é igual a C, certo? A é igual a C, num desenho aí. E que A é igual a F, porque são opostos. Aqui A é igual a C, ângulos correspondentes. E A igual a F é oposto pelo vértice. Se a gente igualar I com o 2, 1 com 2, essa com essa, vai ficar. Se A é igual a C e A é igual a F, então C é igual a F, certo? São alternos internos. Então, ficaria assim, ó. Se A é igual a C, porque são ângulos correspondentes, ó. A é igual a C, são correspondentes. E A é igual a F. A é igual a F. Por quê? Porque são opostos pelo vértice. OPV quer dizer oposto pelo vértice, é 2. Quando a gente iguala essa com essa, se A é igual a C, A é igual a C e A é igual a F, quer dizer então que C é igual a F. Então, eles são alternos internos, certo? Então, aqui, ó. O C é igual a F, então podemos concluir que C é igual a F porque eles são alternos internos. Alternos internos, ó, eles são internos alternados, certo? Então, mais uma propriedade. Os ângulos alternos internos são iguais, certo? Atividade 3. Descobrindo o x da questão. Sabendo que a reta R é paralela à reta S e que a reta T é reta paralela à reta V, junto com os seus colegas, encontre o valor do ângulo x, justificando sua resposta. Bom, então vamos encontrar aqui o ângulo x nesses casos. Aqui, então, nesse primeiro, olha só, nós temos o ângulo de 85 graus e nós queremos achar o x. Nós podemos pensar assim, ó, que esse mais esse está dando 180, certo? Se esses dois, a soma dá 180, um é o suplemento do outro. Então, a gente faz 180 menos o 85. Descobrimos, então, que esse outro aqui é o 95, porque 85 mais 95 dá 180. A gente pode pensar assim, ó. Se eu tenho 85, quanto falta para 180? 95 graus. Esse ângulo e esse são correspondentes. Se eles são correspondentes, eles são iguais. E esse ângulo de 95 com o x também são correspondentes. Então, o x é igual a 95 graus, porque eles são correspondentes. Certo? 95 graus, tudo bem? Vamos por B. Ó, o B, se a gente observar, eu quero achar o x, eu tenho que esse ângulo é 85 graus, ó. Se esse é 85, esse com esse daqui, ó, são correspondentes, certo? Esse e esse. Quer dizer que esse ângulo aqui também é 85 graus, porque eles são correspondentes. Agora, esse 85 que eu acabei de descobrir com esse daqui, eles são alternos internos. Quer dizer que o x também é 85 graus. Quer dizer, então, que o x é 85 graus. Certo? Então, aqui, ó, esse com esse são correspondentes e esse com esse é alternos internos. Então, o x é 85 graus. Vamos olhar esse daqui agora. Ó, esse daqui, ó, 85 com esse daqui são correspondentes,
certo? Esse daqui é o que falta para 180. 180, eu tenho 85. Para chegar no 180, esse daqui então é 95. Que é essa mesma conta aqui, ó. Tenho 180, tiro 85 graus, vou obter 95. Como esses dois são alternos e internos, quer dizer então que o x é igual a 95. Aqui a gente podia tirar por aqui também, ó. Aqui, ó, vai dar 180 graus. Eles são correspondentes, então o x seria 95 também, tá bom? E o d agora? Vamos encontrar o valor desse x. Ó, nesse daqui a gente poderia pensar assim, no entender. O 85 e esse ângulo são correspondentes. E o 85 e o x são opostos alternos internos. Quer dizer que o x é igual a 85, certo? Tudo bem? Então, etapa concluída. Escreva o que você aprendeu nesta situação de aprendizagem. Vocês, então, podem escrever aí que quais vocês aprenderam os ângulos correspondentes, fazer o desenho e mostrar onde eles estão, os ângulos alternos e internos, os ângulos alternos internos e externos, os ângulos colaterais internos e externos e ângulos opostos pelos vértices. Ângulos opostos pelos vértices vão ser sempre iguais. Ângulos colaterais, nós vimos, né? Que a soma vai ser 180. E os ângulos alternos vão ser sempre iguais e os correspondentes vão ser sempre iguais. Vocês podem colocar essas conclusões aí, então, no 3.1, tá bom? Então, ó, nós terminamos aí na página 31. A situação de aprendizagem 6 nós já fizemos. Então, agora nós vamos para a situação de aprendizagem. Nós já fizemos a situação de aprendizagem 6 até a atividade 4, que era Teorema de Tales nos triângulos. Então, hoje nós vamos fazer a situação de aprendizagem 6, né, que a gente estava, a partir da atividade 5, lá na página 34, certinho? Então, vamos lá? Então, pessoal, lá na página 34, ó, você considera essas figuras semelhantes? Justifique sua resposta. Bom, para ser semelhante, os ângulos vão conservar o mesmo, né, os respectivos ângulos, e os lados vão ser proporcionais. Então, qual é a ideia de semelhança? Os ângulos, eles vão permanecer o mesmo, os correspondentes, e os lados vão ser proporcionais. Então, observando essa figura, ó, esse ângulo continua igual a esse, que continua igual a esse dessa figura, que continua igual a esse. Todos os ângulos internos estão sendo igual a 90 graus, então o ângulo continua congruente, ou seja, iguais. Os lados também são proporcionais, ó, tá diminuindo esse na mesma proporção, assim como esse diminui na mesma proporção. Então, essas figuras do beija-flor aqui, elas são semelhantes, certo? Tudo bem, pessoal? 5.1, então. Amplie ou reduza a figura abaixo na malha quadriculada e escreva o processo que você utilizou. Então, aqui nós vamos ampliar, tá? Eu vou ampliar fazendo a multiplicação por 2, cada lado. Então, aqui, ó, se aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes 2 vai dar 12. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ó, a minha base agora da casa vai ter esse tamanho aqui, ó. Se aqui era 2, 2 vezes 2, 4. Vai ficar aqui. Então, aqui era 2, também vai ficar... Aqui vai ter 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai vir aqui. 2 vezes 2, 4, vai dar essa altura. Aqui tinha 1, 2, 2 vezes 2, 4. Aqui tinha 2, 2 vezes 2, 4. Então, nós estamos ampliando, multiplicando por 2. Aqui, então, nós vamos fechar aqui, igual é ali. Agora, aqui andava uma na diagonal, então, 1 vezes 2, 2. Vamos andar 2 na diagonal. Aqui andava 1 na diagonal, então, nós vamos andar 2. Aqui fechava, ó. Andava 1, 2, 3, 4. Então, vai andar 2 vezes 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui andava 1 na diagonal, nós vamos fazer 2. Então, ó, ficou uma ampliação por 2. A gente multiplicou tudo por 2 e ampliamos. Ampliar vai aumentar, reduzir vai diminuir, certo? Tudo bem? Então, ó, identifique os polígonos que formam a figura original da figura que você ampliou ou reduziu. Quais são eles? Quais são os polígonos? O paralelogramo, o triângulo, o retângulo e o quadrado. Então, vamos escrever aí, ó.
paralelogramo. Então, ó, paralelogramo, triângulo, retângulo e quadrado. Ó, paralelogramo, retângulo, quadrado e triângulo. O que nós fizemos para formar essa figura? Nós ampliamos, né? Multiplicamos por 2. Poderia ter reduzido, mas nós ampliamos, tá bom? Certo? Agora, 5.2. Agora, utilizando uma régua, meça os lados do polígono original e da sua ampliação ou redução. Encontre a constante de proporcionalidade entre os lados correspondentes de todos os polígonos, após o cálculo que você concluiu. Então, vamos começar, por exemplo, com o paralelogramo, tá? Então, vou fazer aqui. Ó, nós começamos então com o do paralelogramo, ó. Então, eu medi a largura do paralelogramo, medi aqui, ó. Eu vou colocar a figura dada pela figura pedida. A figura dada aqui, ó, eu medi e deu aproximadamente 1,2. A figura pedida, que foi a que a gente construiu, deu aproximadamente 2,4. Simplificando numerador e denominador por 1,2, deu 1 e 2, deu meio. Quando a gente fez o comprimento, ó, o meu comprimento aqui deu aproximadamente 1,2 e da figura dada. E da figura pedida, deu aproximadamente 6,2. Simplificando, dividindo o numerador e o denominador por 3,1, 3,1 dividido por 3,1 deu 1. E 6,2 dividido por 3,1 deu 2. Fizemos, então, do paralelogramo. Certo? Então, eu vou fazer sempre a figura pedida pela figura dada. No triângulo, ó, eu medi a base, que é aqui, ó. Deu aproximadamente 1,6 da figura dada. Da figura pedida, que é a que a gente construiu, essa base aqui deu 3,2. Simplifiquei por 1,6 por 1,6, deu meio. O lado, eu considerei aqui, ó, esse lado aqui. Eu medi aqui, deu 1,1, e eu medi esse daqui, deu 2,2. Simplificando por 1,1 numerador e denominador, chegamos em meio, certo? Tudo bem? Nós vamos fazer agora para o retângulo e para o quadrado, a mesma ideia. Então, o retângulo, ó, a largura aqui, que é a altura, deu 1,5 na figura dada, e na figura pedida deu 3, essa medida aqui, ó. Simplificando por 1,5 deu meio. O comprimento, esse comprimento aqui, deu 3,1 da figura dada, da figura pedida deu 6,2. Simplificando por 3,1, os dois deu meio. E o quadrado, que é esse daqui, da figura pedida, o lado deu 1 ponto, da figura dada, o lado deu 1,6, da figura pedida deu 3,2, simplificando deu meio. Observe que todas as razões que nós fizemos entre a figura dada e a figura pedida, nós chegamos em meio, certo? Tudo bem? Em todos eles. Então, conclusão, pessoal, que ele pede aí a conclusão, né? Então, concluímos que a constante de proporcionalidade é igual a meio. Se a gente tivesse, porque nós fizemos figura dada sobre a figura pedida, as medidas das figuras dadas pelas figuras pedidas. Se nós tivéssemos feito ao contrário, montado essa razão ao contrário, né? Se tivesse colocado em cima as medidas da figura pedida a medida da figura dada, aí a gente chegaria numa razão invertida, 2, né? Então, aí encontraríamos a constante de proporcionalidade 2. De todo jeito, nós chegamos na mesma constante de proporcionalidade. Quando eu estabeleci que era a figura dada pela figura pedida, em todas nós usamos a mesma ideia. Primeiro a medida dessa para depois fazer a medida dessa. Aí nós chegamos em meio. Se a gente tivesse começado primeiro pela figura pedida e depois pela dada, não teria problema também, só que todas as vezes eu teria que começar pelas medidas da figura pedida e depois da dada. Aí chegaria na constante de proporcionalidade 2, certo? Bom, pessoal, por hoje nosso tempo aqui deu já um pouquinho, né? Então, por hoje nós vamos parando por aqui. Quinta-feira nós vamos terminar a apostila, tá bom? E depois, em sequência, a gente já começa a apostila do segundo bimestre. Eu envio para vocês a correção da Aprendendo Sempre, tá bom? Beijo, aprender sempre. Beijo no coração, bye bye. Qualquer dúvida, estou à disposição. Resolvam no caderno, porque aqui lá na apostilinha, no caderninho, é muito apertado, tá bom? Beijo, tchau, tchau.